Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o irmão Raimundo para pregar o Evangelho para vocês mais uma vez. Depois de uma manhã chuvosa e abençoada, porque chuva é bênção. Eu quero pregar hoje para vocês, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 24 e o versículo 12 e 13, que fala assim, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará em quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Irmão, veja bem. Se nós formos prestar atenção, né, no tempo que estamos vivendo, né, vocês estão vendo que essas coisas estão se cumprindo. O amor fraternal, o amor entre pai, filho, mãe, filha, né, o amor familiar, né, quase já não existe. Sabe, irmãos? É por isso que a gente vê filho que mata pai, pai que mata filho, entendeu? Esposa que mata esposo, esposo que mata esposa, e por aí vai. Mas veja bem, nós temos que reparar, né, que tudo que está escrito na palavra de Deus, irmão, vai acontecer. Tem um versículo na Bíblia que fala que até um tio da Bíblia tudo vai se cumprir, nada vai passar em branco. E o que nós podemos ver, irmãos, que nós chegamos a um ponto em que o amor não existe entre as famílias e principalmente entre o próximo. Você vê mortes, né, por motivos banais, por R$ 2, entendeu? Por um programa. Então, são coisas, sabe, assim, inaceitáveis diante de Deus. Porque só quem tem o direito de tirar a nossa vida é Deus, irmãos. Eu vou te falar mais uma coisa. Essas pessoas são loucas. Porque elas não sabem o preço que elas vão pagar por causa daquela alma que elas mataram. Porque a Bíblia nos fala assim, ó. A Bíblia nos fala assim, ó. É que enquanto a vida é esperança, quer dizer, enquanto você pode ter uma vida toda errada. Você pode viver, né, numa família toda destruída, digamos assim. Mas enquanto você estiver vivo, você tem condições de mudar essa situação se você buscar a Deus e se entregar a Ele. Não é? Colocar a tua situação na mão de Deus e pedir que Ele venha mudar, Ele te ajuda a mudar. Tanto na parte financeira como na parte espiritual, né? Agora, quando tu morre, acabou-se tudo. Então, quando uma pessoa mata outra, irmãos, ela tira essa pessoa da possibilidade dela vir se converter, dela vir se salvar. Então, ela vai responder por esta alma que ela mandou para o inferno. Entende, gente? Agora, o que eu quero falar também aqui para vocês agora é sobre o versículo 13. Licença, vou pegar aqui. Fala assim, ó. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Irmão, veja bem. Você tem que ter cuidado com o salvamento instantâneo e definitivo. Isso não existe. O que é isso, irmão? É tipo assim, ó. Aceitei Jesus uma vez, entendeu? Posso fazer o que eu quiser que eu não vou pro inferno, eu tô salvo. Isso não existe. Eu já vi muita gente falar assim, muita gente pregar assim, ó. Você pode fazer o que você fizer, não vai influenciar na tua vida diante de Cristo. Isso é mentira. Por quê, irmão? O que é perseverar? Essa perseverança que Deus fala. É você perseverar na doutrina de Cristo, em te esforçar para viver segundo a vontade de Deus. Porque, tipo assim, hoje, é por isso que eu falo para vocês que muita gente vai se perder dentro da igreja, porque não entende o evangelho. Sabe? A pessoa prega um negócio desse, a pessoa pensa assim, então tudo que eu fizer, eu estou salvo mesmo, já aceitei Jesus. E não é por aí, irmão. Não é por aí. Você está salvo não é porque você está na igreja, você está salvo porque você permanece na vontade de Deus, na doutrina dele. Se você sair da doutrina de Cristo, você tá tão perdido quanto uma pessoa que nunca o conheceu. Entende? Vou dar um exemplo para você.
Você aceita Jesus hoje, agora de manhã, você está salvo, né? Você está salvo. Se você pecar tarde, você já se desviou, você já perdeu a tua salvação. Entende? Então vou dar um exemplo aqui para ti, ó. Outro exemplo, você aceitou Jesus agora, você está salvo, né? Se você morrer daqui a 2 minutos e não pecar, você está salvo. Mas se você aceitou Jesus agora e você morrer e você pecou digamos assim, 2 minutos, né? Entre 2 minutos você pecou, você vai para o inferno. Por quê? Porque você já perdeu a salvação. Entende? Então ela não fica com a gente para sempre, não. Ela fica com a gente quando a gente vive pela palavra de Deus, porque o Senhor Jesus, irmãos, ele é a porta, ele falou, eu sou a porta da salvação, entende? Então quer dizer que quando você aceita Jesus, você entra no caminho certo. Por quê, irmão? Porque tem várias portas, entendeu? Tem portas que te levam para a destruição, a porta da prostituição, a porta da bebida, a porta do engano, a porta da mentira, a porta do tráfico, a porta, tá entendendo? Então são várias portas. Agora só Jesus é a porta da salvação, entendeu? Então quando você o aceita, você está no caminho certo, você está no caminho da salvação, só que tem um caminho a ser percorrido. Toda porta que nós entramos tem um caminho a ser percorrido. E esse caminho, entendeu? Você só vai percorrer ele se você ler a palavra e se você orar a Deus, irmãos. Porque a igreja não salva ninguém, irmão. Você sabe, às vezes eu vejo algumas pregações e eu fico preocupado, entendeu? Eu ouvi o irmão falar, não, irmão, sabe, tudo que a gente possa fazer aqui nessa terra não influencia. Irmão, vou te falar uma coisa. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, que nada nos separará do amor de Deus, nem a fome, nem a peste, nem a perseguição, nem a potestade, nem os anjos, nem os arcanjos. São várias coisas, eu não me lembro todos. Então ela fala assim, nada nos separa do amor de Deus. Só que tem um detalhe, irmão. Nós nos separamos. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então quer dizer, nem o próprio diabo pode te separar da mão de Deus. O próprio diabo não pode fazer isso. Ele pode te tentar, ele pode, mas ele não pode te separar. Agora, quando você cede à tentação dele, quando você faz aquilo que ele quer e você sai. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele é um mentiroso, ele é um rebelde. Então, quando você faz a vontade dele, você está fora da palavra. Então, aí você está se excluindo, entendeu? Do reino de Deus. E isso, irmãos, sabe? É uma coisa que tem que se pensar muito. Porque, tipo assim, ó, vou voltar naquele versículo que fala assim, ó, enquanto a vida há esperança. O problema, sabe o que, irmão? É que eu sempre falo para as pessoas, a morte, ela não manda sinal. Entendeu? Por exemplo, pessoas que ontem estavam vivas, hoje já não estão mais, irmão. Entendeu? Então, quer dizer, se elas não se consertaram com Deus, se elas não fizeram uma nova aliança, elas infelizmente se perderam, irmão. Entendeu? Aí o que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que não adianta reza, não adianta, sabe, você fazer o que, você não vai adiantar mais, irmão. Aquela alma se perdeu. Por quê? Porque a chance dela, como de todos nós, é em vida. Todo dia, Deus nos dá a oportunidade de... Porque, vou falar uma coisa para vocês, irmão, isso não é só para quem aceitou Jesus, não. Isso é para nós também que somos Deus. Por quê? Porque todo dia nós escolhemos permanecer com Cristo ou se desviar, porque as tentações estão por aí. Entendeu? Então, a chance é igual para todos, tanto para os ímpios como para os evangélicos, de fazer a coisa certa todo dia ou de fazer a coisa errada, entende? Agora você tem que ter a convicção que se você fazer a coisa errada e você morrer, você vai para o inferno. Entendeu? Você vai para o inferno, porque você está desviado. Mas você pode fazer, entendeu? Deus não vai te impedir, sabe? Deus não vai, tipo assim, ó, a mulher quer trair o esposo dela, né? Entendeu? Então, ela conhece a palavra de Deus, ou então ela frequenta uma igreja, entendeu? Ela conhece a palavra, ela vai trair, irmão. Ela vai trair, Deus não vai fechar a perna dela, não. Por quê? Porque ela tem inteligência, sabedoria, tem o livre-arbítrio dela, entendeu? E tem pessoas que estão fazendo coisa errada e acham que Deus está aprovando, não. É que eles não entendem a palavra de Deus. Deus não está aprovando. A pessoa tem sabedoria, a pessoa tem inteligência, entendeu? Então, e outra coisa, quando ela frequenta uma igreja, é pior ainda, entendeu? Porque ela conhece a palavra, ele conhece a palavra, entende, gente? Então não existe salvação para sempre. A salvação para sempre é enquanto você vive segundo a vontade de Deus. Enquanto você escolhe, não, eu vou viver segundo os padrões de Deus, entendeu? Eu vou ler a palavra, eu vou me consagrar, eu vou jejuar, entendeu? Eu vou colocar minha família na mão do Senhor, eu sou um servo de Deus. Aí é diferente, entendeu?
Mas quando você começa, mesmo estando na igreja, você começa, engana um, mente outro, traz esposa, isso, aquilo, outro, entendeu? Você tem que ter muito cuidado, porque você está fora do evangelho, você está fora do reino de Deus, tá? Então a palavra que eu dei para você hoje, se conserte, deu, pense como está a tua vida, não estou te julgando, apesar de estou te dando uma orientação, e é que você que vai decidir. Eu te desejo de abençoado em nome do Senhor Jesus.